Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Quero desejar a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra, Chag Purim Sameach, feliz festa de Purim, Chag Purim Sameach, feliz festa de Purim para todos vocês. Nessa tarde, nós vamos ter um breve estudo sobre a festa de Purim, como ela surgiu, o que significa e como você celebrar. Celebração simples, gostosa, entre a família. Basicamente, se lê o livro com muita alegria, com muita descontração. O livro Megillat Esther, o rolo de Esther, ou seja, o livro de Esther, todos têm acesso. Se lê esse livro e tem alguns detalhes que eu vou falar para vocês no final. Antes, vamos ver como e por que surgiu essa festa. Por que essa festa veio a surgir? Assim como muitas outras festas do povo de Israel, a festa de Purim surgiu por causa de uma perseguição, por causa de um momento de muita angústia do povo de Israel, que estava para ser destruído, e de repente o jogo virou, as coisas aconteceram ao contrário, e em vez de tristeza, em vez de angústia, aconteceu o contrário, aconteceu muita alegria, em vez da vergonha veio a honra. Assim é a festa de Purim, assim também é a festa de Hanukkah e entre outras festas. Quanto mais os impérios perseguiram e tentaram destruir Israel, sempre aconteceram mais um feriado, mais uma festa, mais um dia para se comemorar. Assim é a festa de Purim, assim é a festa de Purim. Vamos traçar dentro da Escritura Sagrada, vamos traçar como essa festa começou. Tudo começa aqui, no livro de Bereshit. Antes do livro de Bereshit, deixa eu mostrar a vocês os personagens dessa história. Esther, olha como Esther é bonita. O seu primo Mordecai, alguns dizem que é tio, outros dizem que é primo. Vamos ver o que diz a Escritura. Ao que parece, eram primos. Esther era filha do tio. Esther era filha do tio dele, do tio de Mordecai. Ora, se ela era filha do tio de Mordecai, ela era o que de Mordecai? Ela era prima. Porque a filha ou o filho do meu tio só pode ser meu primo. Não pode ser minha sobrinha. Ok? Então as pessoas fazem confusão com isso. Então Esther, na verdade, era prima de Mordecai, mas como tanto o pai como a mãe de Esther morreram durante o exílio babilônico, ele se sentiu como obrigado, entre aspas, na obrigação de criá-la, e ele criou como sua filha. Aqui o rei Ahasverosh, conhecido como Assuero, e esse é o malvado Haman. A tradição de quando se lê o nome dele durante a festa de Esther, deve-se fazer bastante barulho. Apitos, gritos, bater na mesa, ou seja, bater panela, seja o que for, tem que fazer barulho quando se lê o nome dele. Tem que se ler o nome dele, tem que se ler o livro todo, letra por letra. Então, vai chegar mais de 20 momentos em que vai se ler o nome desse malvado, que é inclusive a capital da Jordânia. O mesmo nome dele é o nome da capital da Jordânia. Quando se lê o nome desse malvado, se faz barulho para não se ouvir o nome dele. É bem interessante, é bem engraçado, é bem divertido. Essa perseguição acabou depois se tornando um dia divertido para nós. Bom,
Tudo começou no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Eu vou trazer para vocês passo a passo, tá? Até chegar onde chegou em Esther. Por que chegou a isso? Então, Gênesis capítulo 36, verso 15, as pessoas não gostam de ler genealogia. O que acontece? Perde-se muito. Estes são os príncipes dos filhos de Esav, os filhos de Elifaz, que foi o primogênito de Esav. O príncipe Teimã, o príncipe Omar, o príncipe Tsefo e o príncipe Kenaz. Aluf Korah, Aluf, o príncipe Korah, Aluf Gaitam, o príncipe Gaitam, não com N, mas com M, Gaitam, Aluf Amalek, príncipe Amalek. Então, Amalek é descendente de Esaú. Amalek é descendente de Esaú. Pronto, maravilha. Chegamos agora em Êxodo capítulo 17. Você se lembra, hoje pela manhã, nós falamos sobre o terrível momento quando o povo de Israel estava descansando em Refidim e de repente chegaram sorrateiramente Amalek para destruir o povo de Israel. E você se lembra que eu falei das mãos de Moshe? Foi uma batalha sangrenta, desleal por parte de Amalek, que sem mais nem menos, sem motivo algum, percorreu mais de 400 quilômetros do seu território para 300 quilômetros, desculpe, não 400, 280, 300 quilômetros do seu território para destruir a nação de Israel, o povo de Israel. Aquilo deixou o Eterno bastante irado, que inclusive no capítulo 17, verso 14 de Shemot, o Eterno chega a dizer o seguinte: Vaiomer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe, Ketov zot zikaron, escreva isto, zikaron, escreva esta lembrança, escreva isto para lembrança, Basefer, no livro, Vesim beoznei, e eleve aos ouvidos de Yehoshua, Ki marro emre et zecher Amalek mitachat hashamayim. Eu riscarei por completo a memória de Amalek de debaixo dos céus. Aí o Eterno depois diz, porque Amalek lutou contra o trono do Eterno. Eu riscarei, geração após geração, eu riscarei. O Eterno deu para Amalek um tempo para aquele povo se arrepender, tirar do coração esse ódio inexplicável contra o povo de Israel. Não tinha explicação alguma. O povo de Israel nunca teve contato com Amalek, nunca teve. Talvez eles tenham adquirido esse ódio pelo seu pai, Esaú. Mas não fazia sentido após o pai ter se encontrado com o irmão e aparentemente eles terem feito as pazes. Depois eles se encontraram novamente para enterrar o seu pai. Não faz sentido nenhum Amalek, centenas de anos depois, tentar fazer o que os egípcios não conseguiram. Já que eles passaram pelo mar, Amalek se sentiu na obrigação, entre aspas, de perseguir o povo de Israel e destruí-lo. Isso por pura maldade, por pura vingança, sem sentido algum. Então o Eterno decretou isso. Escreva isso. O tempo passou. Passaram gerações. Até chegar na época que o povo de Israel tomou posse da terra. E agora, não só tomou posse, passou o período dos juízes e chega, enfim, o período dos reis de Israel. Aí chegaremos em Shemuel, capítulo 15. Em Shemuel, capítulo 8, nós encontramos, 1 Samuel, nós encontramos no capítulo 8 o povo de Israel pedindo ao Eterno um rei. Queremos um rei como todas as outras nações.
Aquilo foi horrível aos ouvidos de Shemuel, mas o Eterno disse: eles não rejeitam você, eles estão rejeitando a mim, mas faça o que o povo quer, e eles irão colher as consequências da escolha deles. E assim vem, o Eterno chama o Shemuel, que era juiz, profeta, sacerdote, chama o ungido, o rei ungido, o Shaul, e diz para Shaul, o Eterno: essa é a sua primeira tarefa. Ko amar Adonai Tsevaot, assim diz o Eterno dos exércitos. Pakad, pagad de ti, pakad ti. A palavra pakad quer dizer é uma prestação de contas. O que você planta, você colhe. Pakad é justamente a colheita do que foi plantado. Palal é a plantação, vamos dizer, e pakad é a colheita. Palal, pakad. Você planta, você colhe. Então chegou o momento, o Eterno deu tempo para Amaleque. Não houve arrependimento, muito pelo contrário, o ódio só aumentava. Então o Eterno disse: pakad eti et asher asa Amaleque. Veja, chegou o momento de recompensar o que fez Amaleque. Chegou o momento de eu cobrar a conta de Amaleque. Pelo que ele fez, le Israel, por Israel, asher sam lo baderech ba'aloto mi Mitzrayim. Como ele se opôs, como ele atacou, foi para cima de Israel no caminho quando subiam do Egito. Vai agora, pois, e fere a Amaleque, e destrói completamente tudo o que tiver, que não haja perdão para ele, que não haja misericórdia para ele. Desde o homem até a mulher, desde o menino pequeno até os que mamam nos peitos, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Quando a gente lê isso aqui e você não tem um panorama de toda a situação, você pode dizer: mas que terrível, como o Eterno pode ser tão cruel, tão mal assim? Como ele pode ser tão cruel? Gente, existem coisas que a gente só entende quando a gente vê um panorama completo. A gente vê o início, o meio e o fim. O início foi aquilo que eu mostrei a vocês. Uma perseguição de Amaleque sem sentido. Ali Amaleque não poupou ninguém. Nem criança, nem velho, nem mulher, nada. Eles queriam destruir ali todo o povo. Aqueles milhões de pessoas. Eles foram para isso. Se não fosse o Eterno, teria acontecido. Mas a questão não é essa. A questão é você também ter uma visão mais ampliada da coisa. Veja, o Eterno falou e sabia o que estava falando. Não deixe ninguém vivo. E o que é que aconteceu com Shaul? Shaul, ele vai chegar para o rei de Amaleque, chamado Agag, está no capítulo 15. E quando chega para Agag, Shaul diz: olha, eu estou começando agora como rei, você é rei, ou seja, nós temos a mesma profissão, eu vou te dar uma cortesia profissional. Lá na frente eu posso precisar de você. Vou deixar você e os teus filhos vivos. Os teus parentes, aqueles que estão próximos a você, vou deixar vivos. E foi ainda e escolheu as melhores ovelhas, o melhor do gado, o que tinha de melhor qualidade, não matou como ordenou o Eterno. Logo depois disso, o Eterno disse: olha, o que você fez foi desobedecer completamente a minha ordem. Eu disse que era para fazer e você não fez. E ele, com a cara mais limpa do mundo, veio dizer: mas Shemuel, eu separei aqui. Olha, por que eu ia matar um boi, destruir um boi, uma ovelha com essa qualidade? Isso aqui vai ser para sacrifício. E é aí que o Eterno diz, pela boca de Shemuel: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Eu não lhe pedi sacrifícios, eu lhe pedi para você fazer e você não fez.
Eu lhe pedi para você destruir tudo e você não destruiu. Eu quero obediência e não sacrifício, porque obedecer é melhor que sacrificar. Muita gente repete esse texto, mas não sabe o que se refere. Gente, presta atenção. Pela escolha que fez Shaul, e Shaul representava todo o povo de Israel, correto? Correto. O povo escolheu um rei e tem que colher os benefícios e os malefícios que esse rei vier a fazer. O Eterno deixou isso bem claro. Shaul fez a sua escolha, poupou algumas pessoas e poupou alguns do gado e do rebanho de ovelhas. E o que é que vai acontecer? Bom, é por isso que eu digo, olhar esse texto e não saber o que vai acontecer mais na frente, aí você não entende o motivo do Eterno ter dito. A questão não é só a vingança, a questão não é a vingança aqui. Já havia sido decretado para Amaleque, riscado o livro, já estava escrito no livro que Amaleque seria riscado totalmente da terra. Ele não se arrependeu, nem ele, nem o seu povo. Além disso, o fato de Shaul ter deixado pelo menos uma pessoa viva de Amaleque, não foi só uma, foi uma parentela inteira, um descendente de Agag, centenas de anos depois, irá se levantar, irá se exaltar em um reino que domina o mundo, o reino de Ahasverosh, Medo Persa. E o que é que vai acontecer? Ele vai pegar todo o seu tesouro e empregar na destruição de todos os judeus que existiam em Babel. Veja que por muito pouco isso não aconteceu. Quando o Eterno diz, não tem que ficar nada, é porque ele já vê o futuro, ele já sabe o que é que vai acontecer. Você não obedece e por isso toda a sua nação está em xeque, está para ser destruída. Amaleque tentou isso uma vez e não desistiu e tentou de novo. Sabe por que ele tentou de novo? Porque deram a chance dele tentar de novo. E quem deu isso? Shaul. Qual a tribo de Shaul? Benjamim. Palal Pakad. A compensação. O erro que cometeu Shaul, da tribo de Benjamim, deveria ser consertado por alguém da tribo de Benjamim. Muito bem, vamos lá. Chegamos aqui o seguinte, ó. Antes de nós lermos um pouco do livro, uns versos do livro de Esther, eu quero ler com vocês o texto de Devarim, capítulo 31, verso 18. É bem interessante Devarim 31, 18, porque aqui aparece o nome esconder a minha face. E essa palavra esconder em hebraico, astir, é praticamente o nome de Esther. Só não tem o Iud aqui. Ó. No nome de Esther não tem o Iud. Ve Anohi Raster, e eu me ocultarei, astir panai, escondendo o meu rosto, escondendo a minha face, Yom Hahu al-Hara, naquele dia por todo o mal que tiver feito, Asher Asa, que tiver feito, Kipana el Elohim Acherim, pois tornaram a sua face para outros deuses. Já que vocês viraram as suas faces para outros deuses, eu esconderei a minha face de vocês. Muito interessante, porque no livro de Esther não aparece sequer uma vez o nome do Eterno. Muito interessante. Também no livro de Ezequiel. E aqui no livro de Ezequiel aparece o nome de Esther. Olha aqui, ó. Aleph, Samer, Tav, Iresh. Aqui é o nome Esther. Mas claro que aqui não está falando de Esther, aqui está falando de se esconder, esconder a face.
Astir, a mesma coisa daqui, só que não tem o Yud. E aí ficou exatamente o nome de Esther, mesmas letras. Kematam u kepisheihem asiti otam vaasti panai mehem, conforme a podridão e conforme as suas prostituições, seus adultérios, retribuirei a eles e esconderei deles a minha face. Escondi deles a minha face. É exatamente o livro de Esther. O Eterno, ele não aparece nenhuma vez sequer, mas não no pechá, no simples. Mas claro que ele está por trás de tudo na história. O Eterno se move a cada momento da história do livro de Esther. É impressionante a atuação do Todo-Poderoso Baruch Hashem em muitos momentos, por amar tanto ao seu povo, mesmo com todos os pecados e mesmo eles merecendo receber as punições, mas o Eterno é como um pai. É como um pai, e ele é realmente um pai. Um pai que dá um castigo, ele dá o castigo e ele sabe que o filho precisa daquele castigo para aprender, porque tem pessoas que só aprendem com castigo, só aprendem dessa forma, mas ao mesmo tempo ele fica com o coração apertado por ver os seus filhos sendo castigados. É impressionante. E é lindo quando a gente lê essas coisas e percebe essas coisas nos profetas. Vou dar só um exemplo. No profeta Irmeiahu, no momento em que o povo de Israel está indo para o exílio babilônico, crianças chorando, gritando por verem seus pais mortos, jovens chorando, se lamentando, presos, acorrentados, caminhando um atrás do outro, como numa fila indiana, seguindo como escravos para a terra de Babel, deixando ali a terra de Israel. E aí é aquele momento que se passa na frente do túmulo de Rachel e Irmeiahu faz aquela sátira de dizer que Rachel está... Há um choro ouvido, há gritos de choro, soluços, como alguém soluçando. Era Rachel chorando pelos seus filhos, uma sátira, obviamente, porque foi um momento muito... A cidade pegando fogo, os descendentes de Edom, ajudando aos babilônicos, dizendo, olha, aqui tem um judeu escondido. E quando os judeus fugiam, os edomitas, eles iam atrás e atrapalhavam e entregavam aos babilônicos e davam risada. Isso está no livro de Obadias. Todo o livro de Obadias pode ler, você vai ver. Foi um momento terrível, um dos piores momentos da história de Israel. E o Eterno fala através da boca do profeta, tudo isso é por causa dos pecados. Isso é consequência dos pecados de vocês. Mas, ao mesmo tempo, o coração do Eterno apertado por ver os seus filhos daquele jeito, enquanto eles estão caminhando pela estrada, seguindo em rumo a Babel, a Babilônia, para Galut, para o exílio, a boca de Irmeiahu é tomada pelo Eterno, que começa a dizer, olha, não se preocupem. É muito bonito isso, viu? Aqui ainda haverá alegria nessas ruas. Haverá a voz da noiva, a voz do noivo, gozo, alegria, felicidade. Pelas ruas de Yehuda, pelas ruas de Jerusalém. Isso se tornou um cântico famoso até os dias de hoje. É nessa hora que Irmeiahu
fala através do Eterno essas palavras de consolo. Ele ainda chega a dizer outra palavra de consolo. Olha, enquanto existir os céus, presta atenção, ouçam. Aqueles que estavam indo para o exílio, ouçam. Enquanto vocês olharem para cima e verem o céu, a lua, as estrelas, a transição do sol, da lua, as estrelas, o bramir das ondas do mar. Enquanto existir isso, a nação de Israel continuará existindo. Ou seja, enquanto tiver a transição do dia para a noite, enquanto tiver as estrelas nos céus, enquanto as ondas no mar estiverem bramindo, a nação de Israel continuará existindo. Depois ele fala outra coisa. Se puderem sondar o tamanho, a profundidade da terra, se puder ser medida, a nação de Israel deixará de existir. Tudo isso o Eterno fala como um certo alívio ao povo de Israel em saber que um dia eles voltarão. Depois ele fala de novo, eu vou trazer vocês de onde vocês estiverem. É aquele pai que dá o castigo, mas o coração está apertado, entendeu? Bom, o livro de Esther, o nome do Eterno, ele não aparece nenhuma vez sequer, nenhuma vez. Mas ele aparece 292 vezes em códigos. Eu só vou colocar um por causa do tempo. 292 vezes em códigos de sequência de letras equidistantes. Vou dar só um exemplo. Esther, capítulo 8, verso 16. Lá Yehudim, para os judeus, Haitá orá, tornou-se luz. Havia trevas e tornou-se agora luz. Orá é o feminino de or, luz. Vesimcha, simcha é alegria. Vesasson, gozo. Vicar e honra. Para os judeus tornou-se luz, alegria, gozo e honra. Dentro desse lindo texto, que é exatamente a virada, quando o luto se transformou em alegria, quando a doença se transformou em cura, quando a vergonha se transformou em honra, quando as trevas se transformaram em luz, quando a derrota se transformou em vitória, o Eterno colocou seu nome aqui. Olha só, na palavra Haitá, tornar-se, o Yud, você vai contar duas letras. A segunda letra é o Re, Yud, Re. A segunda letra é o Vav. A segunda letra é o Re. Yud, Re, Vav, Re. Abençoado seja para sempre o seu nome, seu reino é eterno. Adonai, o Eterno, de dois em dois espaços equidistantes. Existem 292. Então ele apenas escondeu a sua face, mas está presente em todos os momentos, tanto nos momentos angustiantes, porque quem você acha que fez Mordecai, o judeu, da tribo de... Daqui a pouco vamos dizer de que tribo ele é. Daqui a pouco. Escutar uma trama para matar o rei Ahasverosh por 2 dos seus servos. Ele estava no lugar certo, na hora certa, escutou e entregou e delatou. E aqueles 2 homens foram mortos. Isso foi escrito no livro das crônicas do rei Ahasverosh. Mas ele mesmo não tomou conhecimento porque era muito chato ler as crônicas. Então ele não lia crônica nenhuma. Ele não lia, nem queria ouvir. Ele queria estar com as donzelas, né? Era praticamente uma donzela por noite, até ele escolher quem seria a princesa no lugar de Vasti. E ele escolheu, claramente, Esther, que se escondeu. Esther se escondeu, porque o nome dela é Radassa. Radassa, um nome que é uma planta, uma murta, uma planta em Israel, uma planta muito simples,
Se vê muito em Israel. Hadassah era o nome dela, o nome hebraico. Esther, a palavra vem da palavra astir, em hebraico quer dizer esconder, mas Esther na língua babilônica quer dizer estrela, na língua hebraica quer dizer esconder, e foi isso que justamente pensou o seu primo Mordecai, que agora era seu pai, a assumiu como filha. Ele chega para ela e diz: querida Hadassah, você precisa se esconder. Você não pode dizer que é judia. Você não pode revelar qual é o seu povo. Para você não sofrer retaliações. As nações odeiam muito o povo judeu. Então ela se esconde primeiramente mudando o seu nome. É bem interessante, é um trocadilho, né? Astir quer dizer se esconder. E ao mesmo tempo, Esther na língua babilônica quer dizer estrela. E ela se esconde. Mas havia um homem, que vocês vão saber quem é e de que descendência ele é, que queria por todas as formas destruir o povo de Israel. Ele odiava os judeus. Odiava tanto que pegou toda a sua fortuna em prata para dar para o rei Ahasverosh, para que fosse feito um edito. Isso é comprar uma medida provisória. Ele comprou, ele pagou, mas o rei disse: não, eu tenho muito, não preciso, fique para você isso aí. Ou reparta com as pessoas. Foi feito o edito. O edito era que naquele dia, no dia 14 de Adar, todos os judeus seriam destruídos, mortos. Isso era uma lei editada pelo rei, que ele mesmo, o rei Ahasverosh, não podia voltar atrás. Assim era a lei para todos os reis. Feito o edito, selado com o seu anel de selar, ninguém mais podia voltar atrás. Nenhuma palavra poderia, nem ele mesmo. Somente o seu sucessor, quando ele morresse, se avaliasse aquela lei e fizesse um edito para que sobrepôsse aquela lei, mas não simplesmente acabar com ela. Como era uma lei, todos os habitantes das províncias da Babilônia, deveriam cumpri-la. E a lei dizia que naquela data todos os judeus deveriam ser mortos. Não importasse se eram mulheres, crianças, não, todos deveriam ser mortos. E tudo que fosse dos judeus, saqueados. Tudo. Foi o Eterno ou não foi o Eterno que determinado dia, quando estava tudo pronto para Mordecai ser enforcado em uma forca que foi construída para ele, na noite que antecede o dia do enforcamento, o rei Ahasverosh não conseguiu dormir. Foi o Eterno ou não foi, que ele pediu para que se lesse as crônicas do rei, porque ele não conseguia dormir, e quando lesse as crônicas, ele ia pegar no sono. Mas ele não pegou no sono, porque quando pegaram as crônicas, abriram justamente no lugar onde se dizia que 2 dos servos de Ahasverosh, Assuero, tramaram para envenená-lo, para matá-lo. E aí está ali escrito que o judeu chamado Mordecai foi aquele que salvou o rei. E o rei disse: eu não sabia disso. Eu ouvi bem? Eu não sabia disso. Quem é esse Mordecai? Ah, é um judeu que fica na porta ali do palácio. Está sempre ali no portão do palácio. É sempre por ali. E fizeram alguma coisa para honrá-lo? Ele foi honrado, ele foi homenageado? Não, foi não. E aí é que as coisas começam a mudar, é aí que a história começa a mudar. Essa é a história de Purim. A palavra pur quer dizer sorte. Uma sorte sorte em hebraico não tem nada a ver com sorte em português. Porque quando fala sorte em português, você só entende coisa boa. Não, em hebraico, pur pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende. Depende do que cair para você.
Entendeu? A sorte pode ser algo bom ou a sorte em hebraico pode ser algo ruim. Ou seja, é algo aleatório. Os dois lados. Depende. Purim é o plural. Plural de pur. E por que sortes? Porque a festa passou a ser chamada por esse nome. Está no próprio livro de Esther. Porque as sortes foram mudadas. A sorte dos judeus eram serem destruídos no dia 14 de Adar. Mas, na verdade, a sorte virou. Não foram os judeus que foram destruídos. Para os judeus tornou-se luz, alegria, gozo e honra. Ao invés da morte, houve vida. Ao invés das trevas, houve luz. Ao invés de tristeza, houve alegria. Ao invés da doença, houve cura. E para os inimigos, o contrário. Eles que estavam com a vitória na mão, eles que estavam com o jogo ganho na mão, aos 49 minutos do segundo tempo, o jogo virou. Enquanto o juiz não apita o final da partida, ainda dá tempo. Tem que acreditar. Purim é justamente a festa que isso se torna realidade. Você tem que vivenciar estes significados de Purim. Purim é quando o jogo vira. Isso aconteceu na história de Esther, claramente. O impossível se tornou realidade. Quer ver uma história de Purim muito, muito conhecida? Está nos Escritos Nazarenos, no capítulo 5 de Yohanan. Ali está em Beit Hasda, Casa da Graça, Betesda. Conheço, já fui várias vezes, praticamente todo ano eu levo as pessoas lá. Bem próximo ao Monte Moriá. Bem próximo ao Monte Moriá. Próximo à Porta dos Leões. Bem próximo. Ali em Beit Hasda, ali havia um tanque de águas que se acumulavam ali. Essa parte da cidade, a parte leste da cidade de Jerusalém, é justamente a parte leste, onde vem o quê? O vento oriental. Esse vento, por volta das 10h30 da manhã e também por volta da tarde, ele vem forte em determinadas épocas do ano e faziam aquelas águas daquele tanque se movimentarem. Havia uma crença entre aqueles que estavam ali, que era um anjo que movimentava a água. E quem entrasse naquela água naquele momento era curado. Isso era uma crença deles, né? Não sei por que eles tinham essa crença. Não sei se foi uma coincidência alguém ter entrado e ter sido curado. A questão é que eles tinham essa crença. E aí tinha ali muitos paralíticos, E tinha um que tinha 38 anos de paralisia. 38 anos. Ele não tinha 38 anos, ele tinha 38 anos paralítico. E esperava o momento que o vento vinha, balançava a água e ele queria entrar naquela hora. Mas ele nunca conseguia, porque sempre alguém passava à frente dele. No Shabat, e foi justamente durante a festa de Purim, porque a única festa durante o ministério de Yeshua que caiu no Shabat foi a festa de Purim. Então, por isso que Yohanan chama uma festa entre os judeus, a festa de Purim. Na festa de Purim, vocês vão ver no final, eu vou fazer um resumo, o que é que a gente faz em Purim. Uma das coisas que se faz em Purim é dar um presente a um pobre, a um necessitado. Uma das coisas de Purim, que está escrito em Esther, uma das coisas de Purim é dar um presente aos pobres.
E o significado é claro, o impossível se tornar realidade. Então, naquela festa, aquele homem que já tinha 38 anos ali, que praticamente já tinha perdido a sua esperança de voltar a andar. Ele não era cego, ele era paralítico. E Yeshua indo para o Beit Hamikdash, justamente ali na área em que as pessoas iriam ler a Megilat Esther, o livro de Esther, né, como se sempre faz. Ele passa por aquele lugar e como ele era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar um presente para um pobre, ele deu um presente que vale mais do que qualquer coisa de valor, que vale mais do que qualquer bem material. Ele devolveu àquele homem a sua dignidade. Ele fez aquele homem voltar a andar. Aquele homem não esperava, mas Purim, você tem que acreditar nisso. O impossível se torna... Acredita pra tu ver. Purim, acredita pra tu ver em Purim. É um dia propício para isso. Purim, se alegre muito em Purim e acredite. Mesmo que a situação seja a pior possível, você tem que se alegrar em Purim. Ah, mas não tem como me alegrar porque eu passo por uma situação muito difícil. Mas Purim é assim mesmo. É a sua fé, a sua confiança nesse momento, no eterno, que ele é o Todo-Poderoso. Ele muda a situação da água para o vinho. Como mudou a do seu povo na Babilônia, no livro de Esther, a festa de Purim. Assim aconteceu com aquele paralítico. De uma hora para outra ele estava andando. Ele não saiu por aí para fazer as coisas que ele nunca mais tinha feito, ele foi direto para o Beit Hamikdash. Ou seja, ele sabe que o que está se passando é Purim. Ele entende a situação. Aconteceu com ele. E ele ali era um testemunho vivo do que estavam lendo sobre a história de Esther, a história de Mordecai e a história de todos os judeus que estavam ali em Babilônia. O impossível se tornou realidade. E ali tinha um homem carregando a sua esteira para mostrar, olha, eu era aquele que ficava lá, o paralítico. Aconteceu em Purim. Entenderam? Aconteceu. O impossível se tornou realidade. Isso é Purim. Teria um presente melhor que Yeshua poderia dar para alguém do que esse? Que presente ele ganhou, né? Aquele homem. Estava sozinho no dia. Lá não tinha nenhum paralítico. Só ele. Foi curado. Bom. Vou ler só alguns trechos de Esther e depois nós vamos fazer os comentários sobre Baruch Hashem, sobre a celebração. Algumas dicas para vocês. Já estou aqui caracterizado, né, com essa roupa, mas vou me caracterizar mais ainda. Vamos lá. Esther, capítulo 2, verso 5. No dia da festa de Esther, de Purim, você deve ler todo o livro de Esther. Reúna a família e leia verso a verso até o final. Chame os meninos, os pequenos, todos. É uma festa gostosa. Compra os apitos para fazer barulho. E na hora que falar o nome do malvado, fazer barulho. É muito gostoso ler a história. Adentrar nessa história. Vivenciar essa história. E acreditar, se colocar dentro dela. Porque as festas são assim, são ciclos anuais. São momentos que se repetem a cada ano. É um mover especial para cada uma e ela vai se repetindo ano após ano. Esther capítulo 2, verso 5. Ish Yehudi Hayá Beshushan. Havia um homem judeu em Shushan. Presta atenção. No exílio babilônico, quando se fala Yehudi, não quer dizer que é da tribo de Yehudá. Todos no exílio babilônico eram chamados de judeus. A partir do exílio babilônico, não houve mais divisão. O nome judeu, Yehudi, passou a ser
empregado a todos, até para os sacerdotes. Todos eram Yehudi, mesmo que não fosse da tribo de Yehudá. Esse homem aqui, Yehudi, um homem judeu, mas a tribo dele está aqui embaixo, ó. Yamini, ou seja, Binyamin, Benjamita. Entendeu? Isso é muito importante. Como nos dias de hoje, todos são chamados de judeus, todos. Não quer dizer que ele é da tribo de Yehuda, não, mas todos são chamados de judeus, para não haver discriminação entre tribos. Essa discriminação entre a tribo de Judá, essa guerra que só causou transtorno e divisão ao povo de Israel, entre Judá e Efraim, Yehuda e Efraim, essa divisão terrível que causou a ruptura de 3 tribos e de 10 tribos, que passou a ser Israel e a casa de Judá. Essa ruptura chegou um momento no exílio de Yehuda, que sempre orgulhoso por nunca ter ido para os exílios, agora foi, a partir daí acabou essa bobagem. Todos passaram a ser Yehudi, chamado de Yehudi, para não haver discriminação. Vamos lá. Tem há males que vem para o bem. O nome dele era Mordecai ben Yair, filho de Yair, ben Shimei, filho de Shimei, ben Kish, Ish e Amini, um homem de Binyamin, de Benjamim. Isso é interessante porque é exatamente a mesma tribo do rei Shaul que cometeu aquela falha terrível. E quem é que vai derrotar os amalequitas agora? Quem é que vai derrotar aquela família que Shaul, da tribo de Benjamim, deixou vivos? Os Agagitas, descendentes de Agag, do rei Agag, o amalequita. Justamente pessoas da tribo de Benjamim. Que fora exilado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Yehoniá, rei de Yehuda, o qual transportara Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rei de Babel. Vayehi Omen et Hadassah. Este criara a Hadassah. Veja que a palavra Omen aqui é as mesmas letras do acrônimo Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Muito interessante, amém. Hadassah. Ela é Esther. Veja, Esther é as mesmas letras que nós vimos anteriormente, tá vendo? Astir, esconder. Tá vendo? Mesma coisa, mesmas letras. Bat Dodô, filha do seu tio, do tio dele, não do tio dela. E o hebraico é importante por isso. Porque no português, filha do seu tio. Mas o tio de quem? O tio dela ou o tio dele? Por causa dessa confusão aqui, as pessoas dizem que Esther era sobrinha de Mordecai. Não era sobrinha de Mordecai. No hebraico, Dodô, que é tio, Dodô, o tio dele. Se fosse ela, aparecia aqui o rei para feminino. O hebraico é bom por isso, porque é bem detalhado, masculino e feminino. Então aqui está explicado. Esther era filha do tio dele. Do tio de quem? Do tio de Mordecai. Do tio de Mordecai. Então, se ela era filha do tio de Mordecai, ela era sua prima. Sua prima. Não sua sobrinha. Sua prima. Quem é o filho do seu tio? Ou a filha do seu tio? Ela é o que sua? Prima e primo, entenderam? Não tio, não sobrinho.
que em lá pôs para ela que em lá, pois não havia para ela em Enão, negativo, não havia pai, vaem, nem mãe, naará, e a rapariga, ou seja, a moça, rapariga é o feminino de rapaz no português. Os portugueses que estão me ouvindo, com certeza não ficaram assustados. Você aqui do Brasil deve ter ficado assustado, mas lembre-se, rapariga é o feminino de rapaz. Porque Naar, em hebraico, é rapaz. Naará é o feminino de rapaz. E qual é o feminino de rapaz? Eu vou falar moça para você não ficar assustado. A Naará e Fatoar. E a moça era Fatoar, bela de corpo. Vetovat maree, e boa à vista, bonita de rosto. Ela era bonita de corpo e bonita de rosto. É isso que quer dizer ao pé da letra. É a mesma coisa que é utilizado para Raquel, e a mesma coisa que é utilizada para um homem também. Quem é ele? Yosef, José. Os dois, o filho e a mãe e o filho, são utilizados os mesmos adjetivos. Yefatoar, vetovat maree. Ela era bonita de corpo e bonita de vista, ou seja, de rosto. O bemot avia veimá lekachá Mordecai lo lebat. Morrendo seu pai e a sua mãe, Mordecai a tomara por sua filha. Ele sentiu nessa obrigação. Então, estes são os personagens dessa história. Aí vai entrar um personagem muito importante, e é aqui que você entende claramente, o motivo do Eterno ter ordenado que Amaleque fosse completamente riscado, completamente destruído da história. Achar hadvarim haele, depois destas palavras, depois destas coisas, Gidal Amelech Ahashverosh, et Amã. Aqui, ó. Esse é o nome do malvado. O mais interessante é que você não lê genealogia, tá vendo? Você fica fora da coisa. Ben-Hamdata, filho de Hamdata, Ha-Agagi. Olha aqui a explicação. É essa aqui, gente, ó. O Agagita, como era o nome do rei que deixou vivo Shaul, ele e sua família? Agag. É só você ler capítulo 15 de 1 Samuel. Aqueles que Shaul deixou vivo, que sentiu pena, aqueles pequenininhos que ficaram vivos, descendentes do rei, aquela família do rei que ele deixou viva, que ele teve misericórdia, o que aconteceu no futuro, está aqui pronto para fazer aquilo que os seus antepassados não conseguiram em Refidim, no deserto, destruir todos os judeus. E por pouco, minha gente, por pouco isso não foi concretizado. Foi realmente por um fio de cabelo de sapo. O sapo não tem cabelo, quase nada. Que eles conseguiram, que eles escaparam, que o povo judeu escapou. Ele foi exaltado por Ahashverosh e colocou acima de todos os príncipes que estavam com ele. A intimidade desse homem com Ahashverosh era tão grande que Ahashverosh deu para ele o seu anel de selar e para fazer o edito. Esse homem fez tudo para que todos os judeus fossem destruídos. Esse malvado. Aí você entende agora, entendeu? Você não tem que ver o texto só ali, você tem que ver passado, presente e futuro. O Eterno, quando disse para destruir tudo, ele sabia o que é que iria acontecer.
Ele sabia o que estava no coração maligno de todas aquelas pessoas de Amaleque. Ali não havia um justo sequer. E foi passando geração a geração, todos com o mesmo propósito. Um povo que veio a existir com um propósito definido: destruir a nação de Israel. Então, quando o Eterno disse que não fique nem o gado dele, nem as ovelhas, nada. Ele tem que ser riscado, a memória dele tem que ser riscada. O Eterno sabia o que estava falando. Você obedece, você é abençoado. Você não obedece, sofre as consequências. Mas por que o povo de Israel vai sofrer uma consequência do rei Shaul? Porque o povo de Israel quis ter rei. Porque o povo de Israel escolheu ter rei. Clamaram por um rei. Então, que colham as consequências, as coisas boas e as coisas ruins do que esse rei produzir. Muito bem. A história de Purim. O restante vocês vão descobrir ao lerem o livro todo de Esther. E a maioria das pessoas conhece a linda história, uma história incrível, uma história gostosa de se ler, porque é uma história que, apesar de ter muitos momentos de tristeza, de aflição, de angústia, de tensão, como uma mulher que está para dar à luz, né? Essa é a descrição dos profetas. Mas o final é um final feliz. O final é um final de vitória, um final, como estamos dizendo, quando a tristeza se transforma em alegria, a derrota se transforma em vitória, a morte se transforma em vida, a doença se transforma em cura, as trevas se transformam em luz, o impossível se torna realidade. Essa é Purim. Como vale a pena celebrar Purim? Purim não é uma festa da Torá. Não está na Torá. Claro que não está na Torá. Ela veio existir muito tempo depois por causa desse evento. Mas é uma festa que vale a pena porque é um evento bíblico. É uma história que tem que ser lembrada todo ano, gente. Precisamos lembrar. O povo da Teshuvá precisa lembrar dessa história e precisa vivenciá-la. Quando passar por momentos difíceis, que você pensa que já não tem mais jeito, Purim é a solução. Purim! Lembra de Purim. Se aconteceu com Esther e com aqueles, por que não pode acontecer com você? Se aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? Porque eu acredito, o Elohim é o mesmo. Adonai é o mesmo. Ele não muda, ele é o mesmo. Então, se ele fez por aquele povo, por que não? Por que não eu? Por que não você? Não? Estamos em Purim. É mais propício do que isso, não existe. Isso aconteceu várias vezes de novo. Veja a história que eu contei de Yeshua com aquele paralítico de Yohanan, capítulo 5. Só vou passar algumas informações rápidas agora no final sobre Purim, tá? Algumas informações rápidas para vocês sobre Purim. Rapidamente. Vamos lá, vamos começar pela data, tá? Pronto. 14 de Adar. 14 do mês de Adar. Nós estamos agora no mês de Adar. Eu vou abrir para vocês o calendário aqui na tela. Kaluar. Tá, eu vou abrir o calendário para vocês na tela. Vou colocar para vocês na tela agora o calendário. Cadê o calendário? Kaluar, aqui. Pronto. Bom, nós estamos no calendário hoje. Hoje nós estamos aqui, ó. Tetzavé, Parashá Tetzavé, tá vendo? Hoje é o dia 11 de Adar. 7 de março de 2020, 11 de Adar. Tá vendo? Bom, observe que Purim é no dia 14 de Adar, que é o dia 10 de março. Porém, você sabe que o dia do sol da segunda-feira, do dia 13, do dia 9 de março. Então, após o pôr do sol do dia 9 de março, iniciou assim o dia 14 de Adar. O dia 13 de Adar termina ao pôr do sol da segunda-feira.
Então, na segunda-feira, após o pôr do sol, começou a festa de Purim. E vai até o dia 10 de março, ao pôr do sol, ok? Existe uma tradição do jejum de Ester. Tá vendo? O jejum de Ester é um dia antes, salvo quando cai no Shabat, que não pode ter jejum no Shabat. Então, o jejum é antecipado. Ou na sexta-feira. A sexta-feira também não se faz jejum na sexta-feira pela preparação para o Shabat. Então, é antecipado para quinta. Então, aqui nesse caso, como Purim começa ao pôr do sol da segunda-feira, depois do pôr do sol da segunda-feira agora, dia 9 de março, o jejum ele começa ao pôr do sol do domingo até o pôr do sol da segunda. Não pode jejuar durante a festa de Purim, que é festa, é alegria. Você não pode jejuar durante a festa de Purim. O jejum, ele não é obrigatório. Na verdade, a celebração de Purim, ela não é obrigatória, não é um mandamento da Torá, entendeu? Você celebra se você quiser celebrar, se você sentir o desejo de celebrar. Eu posso celebrar Purim sem realizar o jejum? Não tem problema nenhum. Não há problema. Não há problema. Sem problema. Mas se você quer, se você tem um propósito, o jejum tem que partir de você. Tá? O único jejum que é obrigatório é o jejum de Yom HaKippurim. Esse o Eterno, ele ordena para que se participe do dia de Purim. Aqui não, do dia de Yom HaKippurim. Muito parecido os dois, né? O nome é quase o mesmo. Só tem um Kaf em Kippurim. Então o jejum você faz se você desejar. De repente você tem um propósito. Você quer que algo que está como impossível na sua vida se torne realidade. Tá aí um bom momento para se fazer um jejum, né? Você tem motivo para isso. Tem que ter motivo para fazer jejum. Tem que ter motivo para se fazer um jejum. Você tem que fazer com um motivo. Não, vou fazer por causa da festa. Não, você tem que fazer por um motivo. Eu tenho um motivo. Tem algo que está me incomodando. Tem algo que eu estou precisando, mas não consigo, aí você faz um jejum, é um propósito. A festa de Purim, e se alegra em Purim. Aí o restante você deixa com o Eterno, deixa com ele. Entendeu? Então, se você quiser fazer o jejum começa no domingo, depois do pôr do sol, e vai até a segunda. Agora, você não pode adentrar depois do pôr do sol com o jejum, porque aí já é o início da festa de Purim. Entendeu? Muito bem. Já falamos da data, agora vamos para os detalhes. Como celebrar Purim? Eu quero celebrar, como é que eu faço? Bom, vamos lá, só um minutinho. Deixa eu mudar aqui, viu? Só um segundinho. Vamos lá. O que é que se faz em Purim? O que é que eu faço em Purim? Vamos colocar aqui no slide. Pronto. Deixa eu tirar aqui o kippah, porque a gente tem que se esconder, a gente tem que se ocultar. Gente, não dá risada não, porque foi a única fantasia que eu achei por agora aqui perto de mim. Pronto. Estou fantasiado, porque é exatamente assim em Purim. Você tem que como Ester se fantasiou, mudou seu nome, se escondeu. Então é uma tradição você se fantasiar no dia de Purim. Não use kippah, não use talit, não use tzitzit. Por quê? Porque você tem que se fantasiar. Você não pode mostrar que você é um judeu. Você não pode mostrar, entendeu? É assim que se faz em Purim. Purim não se usa os itens, durante a festa de Purim não se usa os itens que geralmente utilizamos no Shabat. Tudo isso eu estou tirando agora da escritura. Olha só, alegria e celebração. Está lá no livro de Ester. O dia de Purim você tem que se alegrar e tem que celebrar. Alegria, alegria. Você não pode se entristecer no dia de Purim. Entendeu? Não pode ficar triste. Mas eu estou passando. Se alegre. Essa é a pedida. Se alegrar, porque o impossível se tornará realidade. No livro de Ester também fala sobre o envio
de porções de comida. Enviar porções de comida uns aos outros. Está no livro de Esther. De repente você faz alguma comida e envia para um vizinho ou para alguém. É um dos itens da celebração da festa. Essa também está no livro de Esther. Presente aos pobres. Dá um presente aos pobres. Tá? Presentes aos pobres. Um pobre necessitado, você vai... Não é uma tzedakah, não é você pegar um dinheiro e dar... Não, um presente, de repente é uma camisa, uma roupa, uma coisa, tá? Não pode ser comida, não pode ser comida, porque aqui já é outro item. Enviar porções de comida já é outra coisa. Presente é presente, né? Uma comida não pode ser um presente. Presente que eu saiba é uma camisa, um short, sei lá. A comida já faz parte desse item aqui, ó. E além disso tudo aqui que eu mostrei a vocês, além da alegria, da fantasia, essa aqui é a fantasia de Ruth, eu peguei emprestado. Além da alegria, da fantasia, do dia correto de celebrar, do jejum que eu já mostrei a vocês aqui, que é opcional, você faz se você quiser, se você tiver esse propósito. Além disso tudo, gente, o mais importante de Purim, o momento mais importante de Purim é reunir a família e ler a Megilat Esther, o rolo de Esther. Você deve ler uma vez por ano, você deve ler esse livro todo. Basicamente é 1h30, no máximo, pausadamente, é 1h30 ler todo o livro de Esther. Você não precisa ler sozinho, você pode ir dividindo, cada um lê um capítulo, né? Cada pessoa lê um capítulo. Leia com todo o entusiasmo possível, toda a alegria possível. E todas as vezes que se falar o nome do malvado, quem estiver lendo, leia pausadamente e olhe para as pessoas que estão lhe vendo para eles saberem que é o momento de fazer barulho. Então você lê pausadamente o nome do malvado e aí as pessoas farão barulho, irão apitar, bater palma, bater panela, seja o barulho que buzina, alguma coisa. É muito gostoso, é uma celebração muito gostosa. É tradição no dia de Esther comer doces, principalmente um doce feito chamado Osnei Haman, a orelha de Haman. Procurem no YouTube, na internet, vocês vão ver como é fácil. A orelha desse malvado, que parece que tem um doce no meio, tipo uma goiabada, não sei. Eu sei que tem uma irmã aqui do nosso convívio, que a gente ama muito, que é a Ana Paula. Ela faz a orelha do malvado como ninguém, é uma delícia. Ela sempre faz. Então, procurem saber como é interessante isso. Então, tem os doces, é porque é um dia de alegria, um dia de festa, de se alegrar. Leia com todo o seu coração, se alegre no eterno nesse dia, é uma vez por ano. Essa história tem que ser contada para sempre. Nunca devemos esquecer dessa história. É uma história que não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. E essa história sempre do nosso coração eleva a nossa fé em acreditar que o impossível pode acontecer conosco também. Por pior que seja a situação, sempre o jogo pode ser virado, pode ser alterado. É possível sim, você tem que acreditar, você tem que confiar e se alegrar nesse dia, mesmo não tendo condições para isso, mesmo vivendo momentos tão difíceis, é possível você se alegrar nesse dia e o impossível se tornará realidade. Muito bem. Então vamos lá. Quando é que vai acontecer de fato a festa de Purim?
Vamos lá. A festa de Purim, vou repetir, acontecerá no dia 9 de março, depois do pôr do sol. E termina no dia 10 de março, ao pôr do sol, tá? Eu posso trabalhar durante o dia 10 de março, não há problema, não é um Shabat, não é considerado um Shabat. Em Israel é feriado, aqui não é feriado. Em Israel é feriado, tá? É um feriado, aqui não. Então não é exigido que não se trabalhe, entendeu? Mas se você for trabalhar, é claro, você vai trabalhar com alegria. Você vai passar o dia todo alegre. Você não pode deixar nada te entristecer nesse dia. É um dia que você tem que dedicar-se à alegria. Não faça jejum no dia quando iniciar o Purim. Se você fizer, faça um dia antes, tá? A questão do envio de porções de comida. Tá? Isso está no livro de Esther, tá, gente? Isso está no livro de Esther. Deixa eu ver qual é o texto para ler para vocês. Isso é do livro de Esther. Faz parte da celebração. E ficou registrado isso no livro de Esther. Capítulo 9 de Esther, capítulo 9, verso 19. Este é o motivo dos judeus das vilas que vivem em cidades não muradas fazerem do 14º dia do mês de Adar um dia para celebração e alegria, um feriado e um momento para enviarem porções de comida entre si. Aí depois diz: Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus em todas as províncias do rei Ahasverosh, Assuero, próximas e distantes, instruindo-os a observar o 14º e o 15º dia do mês de Adar todos os anos, para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos e o mês em que sua tristeza foi transformada em alegria e o lamento em um feriado. Deverão celebrar esses dias com alegria, enviando porções de comidas uns aos outros e dando presentes aos pobres. Tá vendo? E dando presentes aos pobres. Muito bem. O que eu desejo a todos vocês, a todo o povo da Techuvá, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, é isso que eu desejo a todos vocês, gente, ó. Chag Purim Sameach. Feliz festa de Purim. Que a sua sorte seja alterada. Que o impossível se torne realidade. Que as trevas se transformem em luz. Que a tristeza se transforme em alegria. Que a morte se transforme em vida. Que o impossível se torne realidade. Nós iremos participar, o canal todo ano faz a transmissão da leitura do livro de Esther. Então, no canal, ao iniciar o período da festa, a nossa contribuição para vocês é essa. Se vocês quiserem acompanhar o canal, junto com o canal, nós faremos a leitura da Megilat Esther. É isso que fazemos. Nós vamos ler o livro de Esther, faremos a leitura do livro de Esther, como sempre fazemos todos os anos, da primeira letra até a última. Isso se encontrará no canal, estará no canal no início da festa. Nós vamos começar às 19 horas. 19 horas da segunda-feira, próxima segunda,
às 19 horas, no canal, haverá a leitura do livro de Esther. Mas, se você quiser reunir a família e ir acompanhando junto conosco, mas se não, você pode fazer na sua casa, junto com a sua família. Baruch Hashem, que maravilha. Se alegre, chame as crianças, contem essa história, leiam essa história de todo o coração, e que essa história que essa história não seja apagada. Essa história não pode ser jamais apagada. É uma história de fé, de confiança. Então, fiquem à vontade, tá? Eu não vou disponibilizar nenhum material para vocês, porque não há necessidade. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, tá? Não importa a versão. Você pode ler o livro de Esther, não importa a versão. Você pode ler a história em si é a mesma. A história é a mesma. Então não precisa a gente disponibilizar nenhum tipo de material, porque o único material que utilizaremos no dia da festa é exatamente, o único material que disponibilizaremos no dia da festa é exatamente a leitura da Megilat Esther. Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim para todos vocês. Que o Eterno abençoe a todos, a toda a família, toda a parentela. Bishem Yeshua HaMashiach. Bom, pronto, voltei. Agora nós vamos recitar a Birkat Kohanim, a bênção. Já desejo a vocês, você vai celebrar com a família agora, a depender da região onde você esteja, a Havdalah, você vai fazer a celebração da Havdalah, do encerramento do Shabat. Mas já desejo a todos vocês, Shavua Tov, uma ótima semana, Hag Purim Sameach, feliz festa de Purim. Quero que vocês acompanhem comigo. Deixa eu colocar aqui a bênção. Pronto. Recite conosco nesse momento, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichoneka Issa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença, derrame a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach. Nós o amamos de todo o nosso coração. Eu te amo. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, ungido do Eterno, Filho de Elohim, Ha-Natsiri, o Nazareno, Ha-Galili, o Galileu. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim, Fiel. Desejo a todos vocês, Shavua Tov, uma ótima semana. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno para sempre. Bendito seja Ele para sempre. Conta é churrar. Melhor professor, melhor companhia não existe. E melhor lugar. Ai, não sabonhou. Shalom, pessoal. Estou aqui em Tel Aviv. Aqui o Demetrios, o motorista. E aqui o pessoal da caravana. Fizemos o change, o câmbio.
E agora nós vamos para Iafo. Irani ainda tá lá. Irani tem muito dólar para trocar. Bate uma foto de eu fazendo o câmbio aqui, que ninguém acreditou em casa, que é na beira da calçada. Então, Irani tá aqui fazendo o câmbio. É muito dinheiro, então ela tá aqui até agora. Rapaz, o rapaz teve que ir no banco buscar mais dinheiro para Irani. Mais dinheiro para Irani? Foi. Ele pediu 20 minutos, foi no banco pegar mais dinheiro para ele. Entendeu? Vocês vão postar isso aí, eu vou chegar no Brasil, vou ser assaltado, vou ser sequestrado. É brincadeira, gente. É que a gente tá fazendo agora a questão do celular. Breve, porque 32 GB foi embora de novo. Então, ó, só para emendar com outro vídeo. Tá vendo tudo isso ali? Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra. Isso aqui tudo era verde, querido. Tudo era verde, lindo, plantações. O Mar Morto, que não tinha um Mar Morto, que não tinha nome de Mar Morto, era fértil, peixes, o pessoal pescava. E pelo pecado, né? Pecado. Aí Deus desceu, enxofre e fogo da terra, encheu isso aqui de sal e as montanhas ficaram estéreis e não tem mais vida. A cidade de Sodoma e Gomorra não existe mais, a gente não tem mais acesso. Só tem ruínas, e mesmo assim as ruínas estão sem acesso ao testemunho. Ao testemunho aqui vivo. Testemunho vivo aqui, ó. A pedra de sal. Eu não vou botar na boca, que seria ridículo da minha parte. Eu tô tentado, tá tentador botar na boca aqui. Vou não. Lambe. Vou nada. É amarga. É amarga? Não é salgado, não é amargo. Deus me livre. Amarga só baixar só meu passado. Eu disse que ia fazer um vídeo curto, já vou emendando de novo. Então, por causa do pecado, ó. Fazer o quê? Fazer o quê? Tchau, fui! Shalom, pessoal. Nós estamos aqui no nome da cidade, eu esqueci. Caná. Como é que eu vou esquecer? Caná da Galileia. Caná da Galil. Vamos fazer algo inteligente. Gente, me ouça. Eu não vou ficar atrás da pessoa. Vocês vão me seguir para vocês verem o que é de mais importante aqui, tá bom? Ok. Onde aconteceu o milagre de Yeshua transformar o casamento, aquela história do casamento. Mas foi aqui. Fazer silêncio porque a gente tem que seguir Morê, porque ele conhece os atalhos todos. Muita gente. Só que a igreja está no subsolo. Nós vamos lá. Achados da época. Mosaico original. Vamos lá no subsolo, a gente não pode ir. A igreja romana católica construiu em cima quando aconteceu o evento. Existem as talhas e existe um jarro de água. Igreja católica. O jarro foi colocado vinho. Água, né? Transformar em vinho. Tá certo. Aqui é que a água ficava, aqui foi onde a água foi transformada em vinho. Isso aí. Eram várias dessas. A água ficava aqui dentro. Talha é um tipo de reservatório de água. Como um tanque. Onde a água ficava. O pessoal coloca leite, tem moedas de leite. Proibido de escrever. Mas o pessoal quer escrever, quer deixar o seu nome. Vocês estão aqui justamente no lugar onde foi a sinagoga. Só que construíram desde cima. Isso aqui não é da época, isso aqui é da época. Ele teve aqui, nesse lugar. Vendo? Isso Tudo muito bem preservado. infelizmente não foi totalmente preservado.
Não se tem como preservar se você constrói algo em cima. Por mais realidade. As pessoas colocam bilhetes, ó. Isso aqui tudo original. Aqui, ó. Esses pedras não é, pô. Eles já fizeram. Então, Yeshua fez o primeiro milagre. Com a cara de sono, mas com a talha, nos colocava água para a festa. Ele transformou a água em vinho aqui. Deixa aqui. Você, diante de todos aqui nesse local tão especial, Renovação de onde laços. houve um casamento, Onde houve um muito casamento. conhecido no mundo inteiro, você deseja reafirmar diante de todos, diante do Eterno, o seu amor por Maria Ângela da Silva. Maria Ângela da Silva, diante de todos aqui presentes como testemunhas e diante do Eterno, e nesse Trazer minha local esposa. onde aconteceu um casamento tão conhecido de todos, realizados aqui e com milagres de Yeshua, você reafirma o seu amor por Valdinei Cristiano, mais conhecido como Val? Sim. Var. Pode beijar ele. Aê! Olá pessoal, nós estamos aqui num monumento muito legal. Daí William, beleza? Beleza, Luca? Beleza. Olha essa pedra aqui, ó. Tá, a gente está num lugar aqui no parque, né? E a gente achou essa inscrição aqui. Aqui tá, Felipe disse que tá escrito aqui, ó. Foi a pedra Do templo do... de Sansão. Quando ele fez Filisteus. aquele, quando ele tava amarrado, ele jogou, puxou. Ele puxou Aí uma veio das parar colunas, aqui. essa aqui é a ponta de uma, deixa outra eu coluna. afastar pro pessoal aqui, né? Que ficava no chão. Felipe É. falou isso pra gente. Felipe disse que foi, a única peça que sobrou foi essa que tá aqui no parque aqui. Isso Ele aí. colocou aqui. Shalom. Eu não disse Ô, nada disso. rapaz!
That's